Você está demitido por justa causa. A voz de Helena Vasconcelos cortou a sala de reuniões, fria, precisa, sem hesitação. Os 4 telões ainda exibiam as fotos. Renato abraçado com a amante na piscina. Renato beijando Jéssica na cama. Renato escrevendo mensagens sobre como a esposa era uma workaholic patética. O homem poderoso, que era o diretor comercial daquele lugar há exatamente 12 minutos, estava agora de joelhos no mármore frio, lágrimas escorrendo pelo rosto, o terno de R$ 2.500 encharcado de suor. Suas mãos tremiam tanto que ele precisou entrelaçar os dedos para esconder. Helena contou mentalmente. 23 executivos na sala. 23 testemunhas da queda de um homem que ela construiu. Ela reconheceu cada rosto, diretores, conselheiros, investidores. Pedro Augusto Silveira, o noivo traído, sentado na terceira cadeira à esquerda, com os olhos vermelhos de quem chorou no banheiro. O silêncio era físico, pesado como chumbo. Ninguém tossia, ninguém mexia o celular. Todos seguravam a respiração, esperando o próximo movimento dela. Por favor, Helena, ele implorou. A voz saiu quebrada, estrangulada. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Helena olhou para baixo. Para o homem com quem tinha sido casada por 18 anos. Para o homem cuja faculdade ela tinha pago. Cujo MBA ela tinha financiado. Cuja carreira ela tinha construído enquanto trabalhava 72 horas seguidas salvando vidas. Ela não sentiu pena, não sentiu raiva, não sentiu nada além de uma calma gelada. Já está feito, ela disse. Os seguranças escoltaram Renato para fora, completamente humilhado. Mas para entender como Helena Vasconcelos chegou a esse momento, precisamos voltar 21 dias. Para o Carnaval de 2025, para 72 horas de plantão ininterrupto e para uma vida salva que mudaria tudo. Helena Vasconcelos tinha 42 anos, era médica emergencista há 19 anos e chefe do pronto-socorro do Hospital Geral de Salvador há 8. Formou-se aos 23 anos na Universidade Federal da Bahia com a melhor nota da turma. Fez residência em medicina de emergência no Hospital das Clínicas de São Paulo, onde passou 4 anos dormindo uma média de 5 horas por noite. Naquela madrugada de sábado de carnaval, às 3h27 da manhã, ela tinha acabado de intubar seu 12º paciente da noite quando o celular tocou. Era Renato, o marido. O pronto-socorro estava um caos. 7 macas ocupadas no corredor. 2 pacientes esperando triagem. O ar-condicionado quebrado há 3 dias deixava o ambiente com temperatura de 32 graus. O cheiro de sangue seco se misturava com o odor de desinfetante industrial e suor humano. Os monitores cardíacos bipavam em ritmos desincronizados, criando uma sinfonia caótica que Helena conhecia de memória. Uma maca colidiu com outra no corredor lotado. O barulho metálico ecoou sobre os gemidos dos pacientes. Helena esquivou-se por instinto, sem desviar os olhos do monitor à sua frente. Saturação de oxigênio caindo, 78%, 75%, 72%. Ela viu uma enfermeira nova, não podia ter mais de 23 anos, tremer enquanto preparava uma injeção. A agulha bateu 2 vezes contra o vidro do frasco antes de acertar. Helena registrou mentalmente, conversar com ela depois, oferecer mentoria, garantir que não desista nos primeiros meses. Porque Helena lembrava do próprio primeiro plantão de trauma, lembrava das mãos tremendo, do estômago embrulhado, do medo de errar e matar alguém. Atendeu com o sangue ainda nas luvas, a voz rouca de exaustão. Ele disse que estava em São Paulo, numa convenção de vendas. Disse que sentia falta dela. Disse que voltaria na quarta-feira de cinzas. O que Helena não sabia naquele momento era que ele estava a exatamente 37 quilômetros dela, na casa de praia, em Itaparica, com uma mulher de 28 anos chamada Jéssica.
A casa de praia tinha custado R$ 820 mil. Helena pagou à vista com o bônus de 3 anos consecutivos como chefe do pronto-socorro. Escolheu cada detalhe: o piso de madeira clara, a piscina com borda infinita, as espreguiçadeiras de teca importada. Imaginou passar fins de semana ali com Renato. Imaginou envelhecer naquele terraço, assistindo o pôr do sol sobre o mar. Nunca imaginou que ele levaria outra mulher para lá enquanto ela salvava a vida do homem que seria a chave da destruição dele. O universo tem senso de ironia. Helena só descobriria isso 3 semanas depois. O cheiro de sangue e suor impregnava o jaleco de Helena. O tecido branco, que tinha sido limpo há apenas 6 horas, agora exibia manchas de 3 cores diferentes: vermelho escuro de sangue arterial, amarelo pálido de bile, marrom de iodo cirúrgico. Suas mãos estavam firmes, como sempre foram durante uma emergência, mas seu coração carregava um peso que ela ainda não sabia nomear. Era a intuição de uma mulher traída gritando baixinho, abafada pelo barulho das sirenes. Enquanto Helena desligava o telefone, uma ambulância parou na entrada, com sirenes ligadas. Mais 2 pacientes, acidente de moto, um jovem de 23 anos com traumatismo craniano, uma mulher de 45 com fratura exposta na perna direita. Helena correu para a emergência. Não havia tempo para pensar no marido. Helena e Renato estavam casados há 18 anos. Ela o conheceu quando era residente do 2º ano e ele trabalhava como vendedor numa loja de materiais hospitalares. Ela tinha 24 anos e R$ 100 mil de dívida da faculdade de medicina. Ele tinha 27 anos, um sorriso bonito e nenhum centavo no banco. O primeiro encontro deles foi num café perto do hospital. Helena tinha acabado de fazer um plantão de 36 horas. Estava com olheiras profundas, cabelo preso num coque desarrumado e o jaleco ainda no corpo. Renato a achou linda mesmo assim. Disse que ela tinha olhos de pessoa que se importa. Durante os primeiros anos do casamento, Helena pagou tudo: a faculdade de administração dele, o MBA dele, o carro dele, o terno do primeiro emprego corporativo dele. Ela trabalhava 60 horas por semana no hospital enquanto ele estudava e construía a carreira. Achou que estava investindo no futuro deles. Estava investindo na própria destruição. Helena lembrava do dia em que pagou a primeira mensalidade da faculdade de administração de Renato. Ela tinha acabado de receber o primeiro salário como residente. R$ 1.800. A mensalidade custava 450, um quarto do salário dela. Renato chorou de gratidão naquele dia. Disse que ela era um anjo. Disse que ia retribuir tudo. Disse que quando ele se formasse e conseguisse um emprego bom, ia cuidar dela. Ia deixá-la trabalhar menos. Ia garantir que ela tivesse tempo para descansar. Helena acreditou. Acreditou por 5 anos enquanto pagava a faculdade. Acreditou por mais 3 anos enquanto pagava o MBA. Acreditou por mais 10 anos enquanto ele subia na carreira usando os contatos que ela fazia no hospital. Ela construiu um homem do zero. E esse homem atraiu com uma recepcionista que ganhava R$ 2.400 por mês. O casamento nunca foi perfeito. Helena sabia disso. Nos primeiros 5 anos havia paixão. Nos anos seguintes havia companheirismo. Nos últimos 3 anos havia apenas rotina. Jantares silenciosos. Conversas sobre contas e compromissos. Sexo cada vez mais raro, cada vez mais mecânico. Renato começou a reclamar que Helena trabalhava demais, que ela amava mais os pacientes do que ele, que ela escolhia o hospital em vez da família. Helena tentou mudar, tentou tirar férias, tentou chegar mais cedo em casa, mas sempre tinha uma emergência, sempre tinha uma vida para salvar. E Renato foi ficando cada vez mais distante. Helena conseguia identificar o momento exato em que tudo mudou. Foi numa quinta-feira de agosto, 3 anos e 2 meses atrás.
Ela tinha chegado em casa às 11 da noite depois de um plantão de 16 horas. Renato estava na sala, assistindo futebol com uma garrafa de cerveja na mão. Ela disse: "Salvei 3 vidas hoje. Um menino de 7 anos que engoliu uma moeda, uma idosa com AVC, um motociclista com trauma abdominal." Renato disse: "Legal." Sem tirar os olhos da TV. Ela esperou que ele perguntasse mais. Perguntasse como ela estava. Perguntasse se tinha comido. Perguntasse qualquer coisa. Ele não perguntou. Essa foi a noite em que Helena percebeu que estava sozinha dentro do próprio casamento. Ela não percebeu quando a distância virou traição. Naquela madrugada de carnaval, enquanto Helena corria de leito em leito salvando vidas, Renato estava deitado numa espreguiçadeira de madeira nobre, com uma taça de champanhe francês na mão e Jéssica de biquíni ao lado dele. A casa de praia que Helena tinha comprado com o próprio dinheiro. O champanhe que ela tinha pago. A vida que ela tinha construído. Jéssica tinha 28 anos. Cabelo loiro pintado, corpo trabalhado em academia 5 vezes por semana, sorriso de quem nunca teve que se preocupar com contas. Trabalhava como recepcionista na sede da Confiança S.A., a empresa onde Renato era diretor comercial. O caso começou numa festa de fim de ano, 2 anos e 3 meses antes. Enquanto Helena entubava pacientes, Jéssica postava stories no Instagram. Fotos da piscina, do pôr do sol, da taça de vinho. Nenhuma foto de Renato, claro, mas ele estava lá, sempre estava. Jéssica representava tudo que Helena não era. Jovem, disponível, sem responsabilidades que pesassem nos ombros. Ela não acordava às 3 da manhã para entubar pacientes. Não carregava o peso de decisões que significavam vida ou morte. Não tinha olheiras permanentes gravadas no rosto. Jéssica postava fotos de academia, de unhas feitas, de almoços longos em restaurantes caros. Enquanto Helena comia sanduíche de pé na copa do hospital, Jéssica escolhia entre 5 opções de entrada. O pior é que Helena entendia a atração. Ela própria estava cansada de ser Helena, cansada de salvar vidas, cansada de carregar o mundo nos ombros. Mas ela não podia parar. Pessoas morriam quando ela parava. Às 4h45 da manhã, trouxeram um homem de 73 anos com infarto fulminante. Ele chegou em parada cardiorrespiratória, a pele cinzenta, os lábios azulados, os olhos revirados. Helena assumiu a liderança da reanimação. 2 enfermeiros se revezavam nas compressões torácicas. Uma residente administrava medicamentos. Helena monitorava o ritmo cardíaco, dava ordens, tomava decisões em frações de segundo. O suor escorria pela testa dela. O jaleco estava ensopado. Os músculos dos braços ardiam de cansaço. Mas Helena não parava. Não podia parar. Na marca dos 15 minutos, o coração dele ainda estava em fibrilação. A maioria dos médicos teria desistido. As estatísticas diziam que as chances eram mínimas, mas Helena conhecia aquele olhar. O olhar de uma família esperando do lado de fora. O olhar de uma esposa de 50 anos de casamento rezando no corredor. Helena mandou aumentar a dose de adrenalina. Mandou preparar outro choque. Mandou a equipe continuar. Na marca dos 18 minutos, a residente olhou para Helena com dúvida. Helena disse para continuar. Na marca dos 21 minutos, um dos enfermeiros começou a diminuir o ritmo das compressões. Helena mandou manter o ritmo. 70 por minuto, sem parar. Na marca dos 23 minutos, o monitor apitou diferente. O ritmo sinusal voltou. O coração estava batendo sozinho. A equipe inteira soltou o ar que estava segurando. Helena sentiu as pernas tremerem de alívio. O nome dele era Antônio Carlos Figueiredo. Helena não sabia naquele momento, mas tinha acabado de salvar o fundador e maior acionista da Confiança S.A., a empresa onde o marido dela trabalhava como diretor comercial. Também não sabia que Antônio Carlos Figueiredo era a última peça do quebra-cabeça que destruiria Renato. O domingo de carnaval foi ainda pior.
32 emergências, 7 cirurgias, 3 mortes que Helena não conseguiu evitar. A primeira morte foi um menino de 17 anos. Briga de rua, facada no abdômen. Helena lutou por 47 minutos, mas a hemorragia era grande demais. Quando declarou o óbito, as mãos dela tremeram pela primeira vez em anos. A segunda morte foi uma idosa de 82 anos, AVC hemorrágico. Chegou tarde demais. A família não tinha carro. Esperou 2 horas por uma ambulância. Helena segurou a mão dela enquanto o coração parava. A terceira morte foi um homem de 55 anos. Overdose de cocaína misturada com álcool. O coração dele simplesmente explodiu. Não havia nada que Helena pudesse fazer, além de constatar o que já era óbvio. Às 11 da noite, desabou na sala de descanso e chorou pela primeira vez em anos. Não chorou pelas mortes. Chorou porque o marido não atendeu nenhuma das 4 ligações que ela fez. Ele respondeu por mensagem. Reunião importante, amor. Falo amanhã. Helena olhou para o celular por exatamente 37 segundos. O cursor piscando na tela. Reunião importante. Num domingo de carnaval, às 11 da noite. Parte dela sabia. Parte dela sempre soube. Mas era mais fácil fingir que não via. Era mais fácil focar no trabalho, nos pacientes, nas emergências. Era mais fácil ser a doutora Helena Vasconcelos do que ser a esposa de Renato. Naquela noite, Helena dormiu 3 horas no sofá da sala de descanso. Sonhou com sangue, com monitores bipando, com o sorriso do marido cada vez mais distante. A segunda-feira foi um borrão de sangue, gritos e adrenalina. Helena perdeu a conta de quantos pacientes atendeu. O corpo funcionava no automático, movido por café frio e determinação. Às 7 da manhã, uma mulher de 32 anos chegou em trabalho de parto prematuro. O bebê estava em sofrimento fetal. Helena chamou a obstetra de plantão, mas ela estava em outra cirurgia. Não havia tempo de esperar. Helena nunca tinha feito um parto sozinha. Residência em medicina de emergência não inclui obstetrícia avançada. Mas o bebê estava morrendo. A mãe estava morrendo. E não havia ninguém mais. Com as mãos tremendo de medo e determinação, Helena fez o parto. Cortou o cordão umbilical. Limpou as vias aéreas do bebê. Ouviu o primeiro choro. A mãe chorou de alívio. Helena chorou junto. Ao meio-dia, um acidente de ônibus na avenida principal trouxe 14 feridos de uma vez. Helena coordenou a triagem, separou os casos mais graves, delegou, organizou, salvou. 8 horas sem parar para comer ou ir ao banheiro. Quando finalmente sentou às 2 da manhã de terça, percebeu que não tinha comido nada sólido em 48 horas. O estômago doeu. A cabeça latejou, as pernas tremeram. Uma enfermeira trouxe um sanduíche. Helena comeu em 3 mordidas. Bebeu 2 copos de água, fechou os olhos por 10 minutos e voltou a trabalhar. A terça-feira de carnaval foi o dia mais longo da carreira dela. Às 6 da tarde, quando o plantão finalmente acabou, Helena tinha trabalhado 72 horas com apenas 7 horas de sono fragmentado. Salvou 47 vidas. Perdeu 9. Cada uma dessas 9 mortes pesava no peito dela como pedra de mármore. O último paciente do plantão foi uma criança de 8 anos. Afogamento na praia. Chegou sem sinais vitais. Helena reanimou por 17 minutos. O coração voltou. A criança abriu os olhos, perguntou pela mãe. Helena saiu do hospital com o sol se pondo atrás dos prédios de Salvador. O céu estava laranja e roxo, como se a cidade estivesse em chamas. O ar quente e úmido grudava na pele. O som dos trios elétricos ainda ecoava ao longe, os últimos resquícios do carnaval que ela não tinha visto. Voltou para casa às 8 da noite. O apartamento estava silencioso, escuro, vazio.
Renato ainda estava na convenção. Tomou um banho de 40 minutos, deixando a água quente lavar o sangue seco que ainda restava sob as unhas. Esfregou a pele até ficar vermelha. Lavou o cabelo 3 vezes. Tentou lavar a exaustão que havia se instalado nos ossos. Comeu um prato de macarrão instantâneo sentada no sofá da sala. O apartamento parecia maior sem Renato, mais silencioso, mais vazio. Helena pensou em ligar para ele, mas desistiu. Ele provavelmente estava ocupado. Ele sempre estava ocupado. Dormiu por 14 horas seguidas, sem sonhos, sem pesadelos. Apenas o vazio escuro do sono profundo. Quarta-feira de cinzas, o dia em que o mundo de Helena desabou. Helena acordou às 10 da manhã com o som do elevador. Renato estava chegando. Ouviu a porta abrir. Ouviu ele arrastar a mala pelo corredor. Ouviu ele entrar no quarto. Ele cheirava a protetor solar e cerveja. Tinha marcas de sol novas nos ombros. O rosto bronzeado de quem passou dias na praia. Ele disse que a convenção foi exaustiva. Perguntou como foi o plantão. Helena disse que salvou 47 vidas. Perdeu 9. Dormiu 7 horas em 3 dias. Ele disse que bom, e foi tomar banho, sem abraçá-la, sem beijá-la, sem perguntar se ela estava bem. 18 anos de casamento e ele nem sequer olhou nos olhos dela. Helena ficou parada no meio do quarto por exatamente 22 segundos, olhando para a porta do banheiro, ouvindo o barulho do chuveiro, sentindo algo quebrar dentro dela. Não foi um estrondo. Foi um estalido baixo, como galho seco pisado no mato. Enquanto Renato tomava banho, Helena foi até a cozinha fazer café. A máquina de expresso italiana, que ela tinha comprado há 3 anos com o bônus do hospital, zumbia suavemente enquanto moía os grãos. O cheiro de café torrado encheu o ar. Normalmente, esse aroma a acalmava. Naquela manhã, só aumentou a sensação de que algo estava errado. Ela se encostou na bancada de granito. A pedra estava fria contra as costas dela. O sol da manhã entrava pela janela, aquecendo o lado esquerdo do rosto. A torneira da pia pingava num ritmo irregular. Plim, plim, plim. Foi quando viu o celular carregando na tomada da bancada. Não era o celular principal dele. O iPhone 12 que ela tinha dado de aniversário estava no bolso da calça jogada no quarto. Esse era diferente. Um aparelho preto, modelo genérico, conectado a um carregador branco que ela nunca tinha visto antes. Estava escondido atrás do porta-temperos, como se alguém tivesse tentado disfarçar. O coração de Helena gelou. A sensação foi física, como se alguém tivesse despejado água gelada nas veias dela. O sangue pareceu parar de circular por exatamente 3 segundos. Depois voltou com força, bombeando adrenalina para cada célula do corpo. As mãos dela começaram a tremer. Primeiro os dedos, depois os pulsos, depois os braços inteiros. Era o mesmo tremor que ela sentia antes de uma cirurgia de alto risco, mas multiplicado por 10. O gosto de Billy subiu pela garganta dela, amargo, metálico, nauseante. Helena conhecia esse gosto. Era o gosto do medo, o gosto da intuição feminina finalmente confirmando o que ela suspeitava havia meses. Pegou o celular. A tela acendeu. A senha era 123456, a senha mais óbvia do mundo. Abriu a galeria de fotos e o estômago dela revirou. 247 fotos, 83 vídeos, 1422 mensagens de texto, 2 anos e 3 meses de traição documentados em pixels coloridos. A primeira foto era de dezembro de 2020. Renato e Jéssica num restaurante chique, ele de terno, ela de vestido vermelho, os dois sorrindo para a câmera. A legenda dizia: primeiro jantar oficial. A segunda foto era de janeiro de 2021. Renato e Jéssica na cama. Ele sem camisa, ela de lingerie preta. A legenda dizia: minha gata. A terceira foto, a quarta, a quinta.
Helena foi passando uma por uma, sentindo o estômago afundar mais a cada imagem. Jéssica na casa de praia deles, deitada na espreguiçadeira de madeira que Helena tinha escolhido. Jéssica na piscina, usando a boia de flamingo que Helena tinha comprado na última viagem. Jéssica na cama deles, entre os lençóis egípcios de 800 fios que Helena tinha trazido de São Paulo. Tinha foto do aniversário de Renato. O aniversário que Helena perdeu porque estava salvando um homem de infarto. Na foto, Jéssica usava o vestido que Helena tinha dado para Renato dar de presente a ela. O vestido que ela pensou que ele tinha devolvido porque não era do tamanho certo. Tinha foto do Réveillon. O Réveillon que Helena passou no hospital porque houve um engavetamento na estrada. Na foto, Renato e Jéssica brindavam com champanhe na varanda do apartamento deles. O apartamento que Helena pagava tinha foto do carnaval, as fotos mais recentes. Renato e Jéssica na casa de praia, na piscina, na praia, na cama. 4 dias inteiros documentados em 112 imagens. Em cada foto, Renato sorria. O mesmo sorriso que tinha conquistado Helena há 20 anos. O mesmo sorriso direcionado a outra mulher. As mensagens eram piores que as fotos, muito piores. Renato tinha escrito: minha esposa é uma workaholic patética que prefere cheirar sangue de indigente a curtir a vida. 18 anos casado com uma robô de jaleco branco. Jéssica respondeu: coitada, pelo menos ela paga as contas enquanto a gente curte. Helena leu outra mensagem. Renato tinha escrito: ela salvando o mendigo no hospital enquanto eu salvo nosso amor. Ela nunca vai saber. Jéssica respondeu: e se ela descobrir? Renato tinha escrito: não vai. Ela é burra demais. Só pensa em trabalho. Helena leu outra mensagem. Renato tinha escrito: vou pedir aumento pro velho. Com o bônus, a gente viaja para a Europa no meio do ano. Jéssica respondeu: e a sua esposa? Renato tinha escrito: ela vai estar trabalhando. Como sempre, Helena leu cada mensagem, cada uma. Foram 37 minutos de tortura autoimposta. A cada minuto, uma nova facada. A cada revelação, um novo buraco no peito. Descobriu que Renato tinha levado Jéssica para a lua de mel deles, o resort em Cancún que Helena tinha escolhido, o quarto com vista para o mar que ela tinha reservado, a mesma experiência, com outra mulher. Descobriu que Renato usava o cartão corporativo para pagar as despesas de Jéssica. 15 mil reais por mês em restaurantes, hotéis e presentes. A empresa pagando pela amante do diretor comercial. Descobriu que Renato planejava pedir divórcio. Depois de eu conseguir a promoção para vice-presidente, ele tinha escrito: aí divido os bens e vou embora. O frio no estômago de Helena virou fogo. A dor virou raiva. A raiva virou algo mais perigoso. Algo frio. Algo calculado. Algo que esperava o momento certo para atacar. Mas Helena se recusou a chorar de verdade. Segurou os soluços, engoliu a dor, guardou tudo num lugar escuro dentro dela, onde poderia usar como combustível mais tarde. Quando Renato saiu do banho, encontrou Helena na sala. Ela estava sentada no sofá com uma xícara de café na mão. A expressão neutra, os olhos secos. Ele disse que ela parecia estranha. Helena disse que estava cansada, 72 horas de plantão. Ele disse para descansar e saiu para trabalhar no escritório, sem perceber que o celular secreto não estava mais na tomada, sem perceber que Helena tinha descoberto tudo, sem perceber que acabava de assinar a própria sentença. 1 hora depois, Helena desceu até o térreo e encontrou Dona Marlene, a zeladora do prédio, varrendo a garagem. Dona Marlene tinha 71 anos e conhecia todos os segredos de todos os moradores. Trabalhava no prédio há 32 anos. Viu casamentos começarem e terminarem. Viu filhos nascerem e crescerem. Viu traições serem descobertas e perdoadas.
Helena perguntou se Renato tinha aparecido por ali durante o carnaval. A zeladora parou de varrer. Olhou para Helena com aqueles olhos castanhos cheios de pena. Aquele olhar de quem sabe demais e lamenta ter que contar. Ela soltou um suspiro longo, pesado. O suspiro de quem carrega um segredo há dias. Ela disse que sim. Renato chegou na sexta à noite com uma moça loira bem novinha. Ficaram os 4 dias. Saíram ontem de madrugada, antes do sol nascer. Dona Marlene continuou. Disse que não queria se meter, mas achou errado. Disse que Helena era uma mulher boa, trabalhadora, que salvava vidas. Disse que Renato não merecia uma esposa assim. O mundo parou por exatamente 18 segundos. Helena contou cada um deles. Depois voltou a girar, mais rápido, mais cruel. Helena agradeceu a Dona Marlene. A voz saiu calma, controlada. Subiu pelo elevador em silêncio, entrou no apartamento, trancou a porta do quarto e finalmente deixou uma única lágrima escorrer pelo rosto. Apenas uma. Foi o suficiente. Foi nesse momento que Helena se lembrou de uma coisa. Uma coisa que Renato não sabia. Uma coisa que ela nunca tinha contado a ninguém. O avô materno de Helena, Joaquim Ferreira, morreu quando ela tinha 17 anos. Ele era um homem simples que trabalhava como contador a vida inteira. Morava numa casa modesta no interior da Bahia. Vestia roupas simples. Dirigia um Fusca azul de 1978. O que ninguém sabia é que Joaquim investiu cada centavo que ganhou em ações. Durante 43 anos, ele comprou ações de uma empresa chamada Confiança S.A. Começou em 1955, quando a empresa era apenas uma loja de ferragens em Salvador. Comprou 100 ações por mês, todos os meses, sem exceção. Quando ele morreu, a família descobriu que Joaquim era dono de 37% da Confiança S.A., 84 milhões de reais em ações. A pequena loja de ferragens tinha se tornado um conglomerado com 12 empresas e 2.000 funcionários. Joaquim deixou tudo para Helena, a única neta, com uma condição. Ela nunca deveria revelar essa herança a ninguém, nem ao futuro marido. O avô explicou numa carta. Disse que dinheiro muda as pessoas. Disse que Helena deveria encontrar alguém que a amasse pelo que ela era, não pelo que ela tinha. Disse que o segredo era a proteção dela. Por 25 anos, Helena guardou esse segredo. O dinheiro do hospital pagava todas as contas enquanto 84 milhões dormiam quietos num cofre digital. Ela nunca tocou nesse dinheiro. Nunca precisou. Nunca quis. Até agora. O celular tocou. Era um número desconhecido. Helena atendeu com voz cautelosa. A voz do outro lado disse que era Antônio Carlos Figueiredo e que Helena tinha salvado a vida dele no sábado de carnaval. O ar fugiu dos pulmões de Helena. O homem do infarto, o fundador da Confiança S.A., a empresa onde Renato trabalhava. A empresa onde ela era acionista majoritária sem que ninguém soubesse. Antônio Carlos tinha 73 anos. Fundou a Confiança S.A. em 1972, quando tinha apenas 22 anos. Começou com uma loja de ferragens, expandiu para materiais de construção, depois para logística, depois para tecnologia. 40 anos de trabalho transformaram uma loja pequena num império. Ele disse que queria agradecer pessoalmente. Disse que devia a vida a ela. Disse que queria encontrá-la para conversar. Helena aceitou. O encontro foi marcado para 2 dias depois, no escritório particular de Antônio Carlos. O escritório ficava no último andar de um prédio comercial no centro de Salvador. Vista panorâmica da Baía de Todos os Santos, móveis de madeira nobre, quadros de artistas baianos nas paredes. O perfume de jasmim impregnava o ar, vindo de um arranjo de flores na mesa de centro. Antônio Carlos a recebeu com um abraço. Os olhos dele estavam úmidos de gratidão. Ele disse que os médicos disseram que era um milagre. 23 minutos de reanimação.
Nenhum médico normal teria insistido tanto. Helena salvou a vida dele pela pura teimosia de não aceitar a morte. Helena disse que era o trabalho dela. Antônio Carlos disse que era mais do que trabalho, era vocação. Conversaram por 1 hora sobre medicina, sobre negócios, sobre a vida. Antônio Carlos era viúvo há 5 anos. Tinha 3 filhos, todos trabalhando na empresa. Tinha 7 netos. Tinha uma vida cheia, apesar da solidão. Foi quando Helena mencionou o nome do marido, Renato Vasconcelos, diretor comercial da Confiança S.A. Antônio Carlos franziu a testa. O rosto dele mudou. A expressão calorosa deu lugar a algo mais frio. Ele disse que conhecia Renato, disse que havia rumores sobre ele na empresa. Rumores sobre gastos excessivos com o cartão corporativo. Rumores sobre uma amante que era noiva de outro diretor. Helena sentiu o coração acelerar. Ela perguntou se a amante era noiva de Pedro Augusto Silveira. Antônio Carlos arregalou os olhos. Ele perguntou como ela sabia. Helena contou tudo. O celular secreto, as fotos, as mensagens, a traição de 2 anos, o carnaval na casa de praia. E então contou o segredo que guardava há 25 anos. Quando Antônio Carlos descobriu que Helena era dona de 37% da empresa dele e que juntos tinham maioria absoluta, um sorriso surgiu nos lábios dele. Um sorriso de quem vê as peças se encaixando. Ele disse que o diretor comercial era casado com a acionista majoritária secreta e que tinha acabado de descobrir que ele passou o carnaval com a amante enquanto a esposa salvava a vida dele. Que ironia o destino tece. Helena disse que queria destruir o marido. Não queria divórcio, queria demolição total. Ele disse para ela contar mais. Passaram as próximas 4 horas planejando cada detalhe, cada movimento, cada peça do dominó que cairia sobre Renato. A primeira etapa foi contratar um detetive particular. Roberto Mendes, 56 anos, ex-policial civil, com 22 anos de experiência. Helena pagou R$120 mil adiantados. Em 14 dias, ele entregou 847 páginas de documentação. O dossiê era devastador. Renato e Jéssica mantinham o caso há exatamente 2 anos e 3 meses. Renato gastava uma média de R$15 mil por mês com ela. Joias, viagens, restaurantes, hotéis, tudo pago com o cartão corporativo da empresa. Roberto tinha fotografias de alta resolução, gravações de conversas, extratos bancários, mensagens de texto recuperadas de backups em nuvem. 2 anos de traição documentados com precisão forense. Helena pediu para ler o dossiê sozinha. Roberto Mendes ofereceu fazer um resumo executivo, destacar apenas os pontos principais. Ela recusou. Queria ler cada página, cada palavra, cada vírgula. Trancou-se no consultório particular do hospital. Desligou o celular. Pendurou o aviso de não perturbe na porta. Às 7 da manhã de uma segunda-feira, começou a ler. Às 11 da noite, terminou. 16 horas lendo sobre a destruição do próprio casamento. Não comeu, não bebeu água, não foi ao banheiro. Apenas leu. Página 147. Renato levou Jéssica para o mesmo restaurante da primeira lua de mel deles. Pediu o mesmo prato, o mesmo vinho. Até a música de fundo era a mesma. Página 283. Renato usou o anel de casamento para pagar metade da conta de um hotel. O anel que Helena tinha dado a ele 18 anos atrás. Helena terminou de ler e sorriu. Mas havia mais. Muito mais. Roberto descobriu que Renato falsificava relatórios de vendas há 18 meses. Ele inflava números para garantir bônus maiores, desviava verbas de marketing para a conta pessoal, assinava contratos fictícios com empresas fantasma. O prejuízo total para a Confiança S.A. era de R$2.300.000. Tinha notas fiscais falsas, tinha recibos adulterados, tinha e-mails
onde Renato orientava subordinados a maquiar resultados. Tinha mensagens onde ele ria da ingenuidade dos auditores. Helena leu cada página do dossiê, 247 páginas por dia, durante 3 dias. Quando terminou, conhecia cada crime do marido, cada mentira, cada fraude. A segunda etapa foi blindar o patrimônio de Helena. 3 advogados especialistas. Dr. Marcos Oliveira, especialista em direito de família. Doutora Camila Santos, especialista em direito empresarial. Dr. Roberto Ferreira, especialista em direito criminal. Em uma semana, todo o dinheiro dela estava protegido em estruturas legais que Renato jamais tocaria. Os 84 milhões em ações foram transferidos para um trust irrevogável. O apartamento foi colocado no nome de uma holding. Os carros, os investimentos, tudo blindado. Os advogados também prepararam os documentos do divórcio. Renato não teria direito a nada. A união estável havia sido contaminada pela fraude. Os gastos com a amante configuravam dilapidação do patrimônio conjugal. Ele sairia do casamento com a roupa do corpo. Dr. Marcos Oliveira tinha 42 anos de experiência em direito de família. Já tinha lidado com 317 divórcios litigiosos. Ele disse que o caso de Helena era o mais documentado que já viu. Ele disse: com essas provas você pode destruir a vida dele. Helena disse: eu sei, é exatamente essa a intenção. Os 3 advogados trocaram olhares. Depois, sorriram. Eles entenderam que não estavam representando uma vítima, estavam representando uma executora. A terceira etapa foi descobrir mais sobre Jéssica. Roberto Mendes trouxe informações interessantes. Jéssica não era apenas amante de Renato. Ela era noiva de Pedro Augusto Silveira, diretor de operações da Confiança S.A. O casamento estava marcado para dezembro. 300 convidados. Igreja lotada. Festa no melhor hotel de Salvador. Pedro Augusto não fazia ideia de que sua noiva passava 3 tardes por semana na cama do colega de diretoria. Ele trabalhava 12 horas por dia. Viajava 3 semanas por mês. Confiava cegamente na mulher que iria se casar. Helena sentiu uma pontada de empatia por Pedro Augusto. Ele era outra vítima, outro trouxa sendo enganado por pessoas sem caráter. Ela decidiu que ele também merecia saber a verdade. A quarta etapa foi marcar a data. A reunião trimestral do Conselho Administrativo aconteceria em 21 dias. 23 executivos, investidores e conselheiros estariam presentes. O palco perfeito para a destruição. Antônio Carlos concordou com o plano. Ele faria a apresentação oficial de Helena como acionista majoritária. Ele garantiria que todos os diretores estivessem presentes. Ele faria questão de que Pedro Augusto estivesse na sala quando as provas fossem reveladas. A última peça do quebra-cabeça era o oficial de justiça. O mandado de bloqueio de bens estava pronto. Seria entregue na sala de reuniões diante de 23 testemunhas. A humilhação pública seria completa. Na véspera da reunião, Helena sentou sozinha na sala do apartamento. Renato tinha viajado para Brasília, supostamente para uma reunião com clientes. Na verdade, estava num hotel 5 estrelas com Jéssica, comemorando o que seria o último fim de semana deles. Helena pegou o álbum de casamento. Capa de couro branco, fotos profissionais de 18 anos atrás. Ela de vestido branco, sorrindo de felicidade. Ele de terno preto, prometendo amor eterno. Passou as páginas devagar. O beijo no altar, a dança no salão, o corte do bolo, os convidados aplaudindo. 2 famílias celebrando uma união que agora parecia uma mentira desde o início. Helena parou numa foto específica. O momento da troca de alianças. Os olhos de Renato olhando para ela com o que ela achou ser amor. Agora, olhando com atenção, ela via outra coisa. Via cálculo, via interesse, via um homem fazendo um investimento.
Pegou uma foto antiga do casamento, a foto do primeiro beijo como marido e mulher. Os lábios dele nos dela, as mãos dele na cintura dela. A promessa de para sempre. Acendeu um fósforo. O barulho do enxofre riscando foi quase musical. Um som seco, curto, definitivo. A chama alaranjada dançou por um segundo antes de tocar o papel. O cheiro de foto queimando encheu o ar. Primeiro o cheiro de papel, depois de químicos fotográficos, depois de plástico derretendo. Helena viu o casamento virar cinzas, literalmente. As bordas da foto enrolaram, os rostos derreteram, as cores desapareceram. Em 15 segundos, 18 anos de mentiras viraram pó cinza na palma da mão dela. E sorriu. O dia da reunião chegou. Terça-feira, 10 da manhã, em ponto, 23º andar da sede da Confiança S.A. Helena acordou às 5 da manhã. A adrenalina corria nas veias como antes de uma cirurgia de alto risco. Só que dessa vez, ela não estava salvando uma vida. Estava destruindo uma. Tomou banho demorado, 47 minutos debaixo da água quente. Deixou a água lavar a tensão dos ombros. Deixou o vapor abrir os poros. Deixou o calor preparar o corpo para a batalha que viria. Passou maquiagem completa, base, pó, blush, sombra, delineador, batom vermelho sangue. Cada pincelada era uma armadura. Cada camada era uma proteção. Quando terminou, o rosto no espelho não era o de uma mulher traída. Era o de uma executiva, uma guerreira, uma cirurgiã prestes a operar. Escolheu o vestido com cuidado. Preto, comprimento na altura do joelho, decote discreto, mas elegante. Tecido italiano de alta qualidade. Corte impecável que valorizava a silhueta. Sapatos de salto alto de 7 centímetros, vermelhos como o batom. Brincos de diamante que pertenceram à avó dela. Quando se olhou no espelho, Helena não viu uma mulher traída. Viu uma executora. Uma dona de 37% da maior empresa do estado. Uma mulher que salvava 47 vidas em 72 horas. O motorista que Antônio Carlos enviou chegou às 9h15. Um carro preto com vidros escuros. Helena entrou no banco de trás. O couro era macio, fresco. O ar-condicionado mantinha a temperatura em 22 graus. Música clássica tocava baixinho no sistema de som. O trajeto até a sede da empresa levou 27 minutos. Helena passou esse tempo em silêncio, olhando pela janela, repassando mentalmente cada passo do plano. Às 9h52, o carro parou na garagem do edifício. Helena respirou fundo 3 vezes. Soltou o ar devagar. Sentiu o coração desacelerar. Era hora. A sala de reuniões era imensa. 320 metros quadrados de poder corporativo. Mesa de mogno importado do Canadá. 24 cadeiras de couro negro italiano dispostas ao redor. 4 telas de 85 polegadas nas paredes. Ar-condicionado central, mantendo a temperatura em 19 graus. O chão era de mármore branco com veio cinza. As paredes pintadas de um tom de cinza discreto. As janelas do piso ao teto ofereciam vista para toda a cidade de Salvador. O sol da manhã entrava oblíquo, criando sombras longas no piso. 23 executivos já estavam sentados quando Antônio Carlos abriu a sessão. Diretores, conselheiros, investidores, representantes de fundos de pensão. A elite corporativa do Estado, reunida numa única sala. Renato estava na ponta da mesa, impecável no terno azul marinho de R$ 2.500 que Helena tinha comprado para ele. Camisa branca de algodão egípcio. Gravata de seda italiana com listras discretas, abotoaduras de ouro. O retrato perfeito de um executivo de sucesso. O retrato perfeito de um mentiroso profissional. Ele parecia confiante, relaxado, sorridente. Ainda não sabia que as próximas 2 horas destruiriam tudo que ele construiu. Pedro Augusto Silveira estava sentado do outro lado da mesa.
diretor de operações, 41 anos, cabelo grisalho nas têmporas, olhos cansados de quem trabalha demais. Ele olhava para o celular, provavelmente checando mensagens da noiva. Pedro Augusto não sabia que estava a exatamente 12 minutos de descobrir que sua vida era uma mentira. Que a mulher com quem ia se casar em dezembro estava traindo ele havia 2 anos. Que o colega de diretoria que ele considerava amigo era o amante dela. Helena observava Pedro pela tela do monitor na antessala. Ele parecia cansado, olheiras profundas, cabelo grisalho mais acentuado nas têmporas. O tipo de homem que trabalha 70 horas por semana e confia que a noiva está esperando em casa. Helena sentiu uma pontada de solidariedade. Ele era vítima como ela. Talvez até mais porque ele ainda não sabia, ainda vivia na ilusão. Daqui a 12 minutos, a ilusão acabaria. Helena verificou o relógio. 10 horas e 35 minutos. Faltavam 12 minutos para Antônio Carlos apresentá-la. 12 minutos para a vida de 4 pessoas mudar para sempre. A reunião começou pontualmente às 10 da manhã. Antônio Carlos agradeceu a presença de todos. Falou sobre os resultados do trimestre. Mostrou gráficos de crescimento, números de vendas, projeções para o próximo ano. Às 10h47, chegou a vez de Renato apresentar. Ele se levantou com a confiança de sempre. Caminhou até o projetor. Ligou os slides. Renato disse que tinham superado as metas do trimestre em 23%. Disse que a equipe comercial tinha fechado contratos recordes. Disse que o faturamento aumentou 12 milhões, comparado ao ano anterior. Os números eram impressionantes, os gráficos eram bonitos, as cores vibrantes, as setas apontando para cima, e tudo era mentira. Helena assistia da antessala, através de um monitor que Antônio Carlos tinha instalado. Ela via Renato gesticulando, sorrindo, mentindo. Via ele receber aplausos por resultados que nunca existiram. Via ele agradecer a equipe que ele explorava. O estômago dela não doeu, o coração não acelerou, ela estava calma, gélida, pronta. Às 11h15 em ponto, Antônio Carlos se levantou. Ele disse que antes de encerrar, tinha um anúncio especial. Queria apresentar uma pessoa que eles não conheciam, mas que tinha papel crucial no futuro da empresa. O silêncio tomou conta da sala. 23 pares de olhos se voltaram para a porta. A porta se abriu. Helena entrou. O som dos saltos dela no piso de mármore ecoou pela sala silenciosa. Clique, clique, clique. 12 passos até a cabeceira da mesa. Cada passo medido, cada movimento calculado. A postura reta, o olhar fixo. Helena contou cada passo mentalmente. 1, 2, 3. Cada clique do salto no mármore era uma sentença. 4, 5, 6. Ela via os rostos virando na direção dela, um por um. 7, 8, 9. Confusão, curiosidade. Alguns já reconheciam ela. Tinham visto a foto dela nos jornais quando inaugurou a nova ala do hospital. 10, 11, 12. Parou exatamente ao lado da cadeira vazia na cabeceira. A cadeira que Antônio Carlos tinha reservado para ela. A cadeira do poder. O silêncio era absoluto. 23 pessoas esperando. Helena deixou o silêncio se estender por mais 5 segundos. 5 segundos de tensão pura. Então sorriu, um sorriso pequeno, educado, mortal. E começou. Quando os olhares de Helena e Renato se cruzaram, ela viu o exato momento em que ele a reconheceu. Primeiro confusão, as sobrancelhas dele se franziram, os lábios se entreabriram. Depois, surpresa. Os olhos arregalaram, a cor do rosto mudou. Depois, medo. O medo visceral de um animal encurralado. Ele engasgou com a água que estava bebendo. O copo tilintou contra os dentes. A água escorreu pelo queixo. Seu rosto perdeu a cor em exatamente 3 segundos. O bronzeado artificial deu lugar a uma palidez cadavérica. Ele disse o nome dela. A voz saiu estrangulada. Perguntou o que ela estava fazendo ali.
As palavras tropeçaram umas nas outras. Antônio Carlos sorriu. Um sorriso pequeno, satisfeito. Ele disse que aquela era a doutora Helena Vasconcelos, médica emergencista, chefe do pronto-socorro do Hospital Geral de Salvador, a mulher que tinha salvado a vida dele no sábado de carnaval. Pausa. E que ela era acionista da empresa há 25 anos, que Helena detinha 37% da Confiança S.A., que junto com os 13% dele, eles controlavam 50% da empresa. O silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. 23 pessoas prenderam a respiração. 23 pares de olhos alternavam entre Helena e Renato. Helena caminhou até a cabeceira da mesa. Parou ao lado de Antônio Carlos. Olhou para cada pessoa na sala. Depois olhou para Renato. Helena disse que era casada com o diretor comercial da empresa há 18 anos. A voz saiu clara, firme, sem tremor. Disse que pagou a faculdade dele, o MBA dele, o primeiro carro dele. Disse que trabalhou 60 horas por semana enquanto ele construía a carreira. Pausa. Disse que descobriu há 3 semanas que ele passou o carnaval com a amante na casa de praia deles enquanto ela salvava vidas no hospital. O ar na sala ficou denso, pesado, irrespirável. Helena fez um sinal para o técnico de audiovisual. As 4 telas se iluminaram simultaneamente. A primeira imagem era Renato e Jéssica na piscina, abraçados, sorrindo, taças de champanhe nas mãos. A data no canto da foto dizia 18 de fevereiro de 2025. Sábado de carnaval. Um murmúrio percorreu a sala, baixo, chocado, constrangido. Helena passou slide após slide, 247 fotos, mensagens, vídeos. 2 anos de traição projetados em alta definição para 23 testemunhas. A mensagem onde Renato chamou Helena de workaholic patética apareceu em letras garrafais. A mensagem onde Jéssica disse que Helena era burra demais para perceber. A mensagem onde Renato disse que ia dividir os bens e ir embora. O rosto de Renato estava branco. O suor escorria pelas têmporas. As mãos tremiam sobre a mesa. Helena observou a transformação física de Renato em tempo real. Primeiro, o rosto perdeu a cor. Depois, o suor começou. Pequenas gotas na testa. Depois, as mãos, tremor fino que ele tentou esconder colocando-as sob a mesa. Depois, a respiração. Curta, rápida, ofegante. Ela conhecia esses sinais. Via eles todos os dias no hospital. Eram os sinais de pânico, de ataque de ansiedade, de corpo entrando em modo de sobrevivência. Renato estava tendo uma crise de pânico diante de 23 testemunhas. E Helena continuava, calma, cirúrgica, implacável. Ela notou quando ele tentou pegar o copo de água e derrubou. A água espalhou pela mesa de mogno. Ninguém se mexeu para limpar. Todos observavam, paralisados. O copo vazio rolou até cair no chão. O barulho do vidro estilhaçando ecoou pela sala. Helena nem piscou. Ele tentou falar. Helena, eu posso explicar. Helena levantou a mão. O silêncio voltou. Helena disse que ainda não tinha terminado. Ela fez outro sinal. As telas mudaram. Agora mostravam planilhas, relatórios de vendas, notas fiscais, contratos. Helena disse que aqueles eram os relatórios de vendas do último ano e meio. Os relatórios que o diretor comercial apresentou ao conselho. Os números que ele acabou de mostrar. Pausa. Disse que eram todos falsos. O murmúrio cresceu. Agora era burburinho. Agora era choque. Helena explicou. Renato inflava números para garantir bônus maiores. Desviava verbas de marketing. Assinava contratos com empresas fantasma. O prejuízo total era de R$2.300.000. Antônio Carlos se levantou. O rosto dele estava sério, pesado. Ele disse que tinha ordenado uma auditoria independente, que os resultados confirmavam cada acusação, que a empresa tinha sido lesada pelo próprio diretor comercial.
Renato se levantou. A cadeira raspou no chão com um som agudo. Ele disse que era mentira. Disse que Helena estava inventando. Disse que ela estava com ciúmes. A voz dele era desespero puro. Helena olhou para ele com calma. Ela disse que tinha 847 páginas de provas. Disse que tinha gravações, e-mails, mensagens, notas fiscais originais, comparadas com as adulteradas. Ela sorriu. Depois mostrou os relatórios falsos. Os 2.300.000 reais desviados, cada centavo rastreado, cada fraude documentada. A porta se abriu novamente. Um oficial de justiça entrou com 3 seguranças. Helena disse que aquele era o oficial de justiça Marcelo Ferreira, que ele estava ali para entregar um mandado de bloqueio dos bens pessoais do senhor Renato Vasconcelos. Apartamento, carros, contas bancárias, investimentos, tudo bloqueado até o fim do processo criminal. Renato abriu a boca. Nenhum som saiu. E então a porta se abriu pela 3ª vez. Pedro Augusto Silveira, que tinha saído da sala há 5 minutos para atender uma ligação, voltou com o celular na mão. O rosto dele estava pálido, os olhos vermelhos. Ele olhou para as telas, viu as fotos da noiva abraçada com Renato, viu os 2 anos de traição. Pedro disse o nome dela, Jéssica. O nome saiu como um sussurro quebrado, como vidro estilhaçando. Ele olhou para Renato. Olhou para as fotos, olhou para Renato de novo. Pedro disse que era amigo dele, disse que confiou nele, disse que ia casar com aquela mulher. Renato tentou falar. Pedro, eu posso explicar. Pedro levantou a mão. Ele disse que não queria ouvir. Disse que o noivado estava terminado. Disse que Renato era um homem morto para ele. E saiu da sala. Renato estava destruído. O suor encharcava a camisa dele. As manchas de umidade cresciam nas axilas, nas costas, no peito. As mãos tremiam visivelmente. O corpo inteiro parecia estar derretendo. Ele disse, a voz falhando, que podiam resolver aquilo. Disse que era um mal-entendido. Disse que Helena estava exagerando. Helena caminhou até ele, devagar, cada passo ecoando no silêncio mortal da sala. Ela parou a menos de 1 metro de distância. Olhou nos olhos dele. Helena disse, resolver. A voz dela era gelo. 18 anos de casamento. Ela pagou a faculdade dele, o MBA dele, o carro dele. Trabalhou 60 horas por semana para construir a vida deles. Salvou 47 vidas num único fim de semana de carnaval. E ele a retribuiu com 2 anos de traição? O silêncio era absoluto. 23 pessoas seguravam a respiração. Helena disse que ele gastou 15.000 reais por mês com a amante. 15.000 reais do cartão corporativo, dinheiro da empresa, dinheiro que ela, como acionista majoritária, tinha direito de receber como dividendo. Ela sorriu. Um sorriso frio, calculado. Helena disse que ele a chamou de workaholic patética, de robô de jaleco branco, de burra demais para perceber. Ela inclinou a cabeça. Helena disse que a workaholic patética era dona de 37% da empresa onde ele trabalhava. Que o robô de jaleco branco salvou a vida do fundador. Que a mulher burra demais tinha 847 páginas de provas contra ele. Renato caiu de joelhos, no meio da sala de reuniões, sobre o mármore frio, diante de 23 testemunhas, lágrimas escorrendo pelo rosto, o terno de 2.500 reais amassado, gravata de seda torta. Ele disse, por favor, Helena. A voz era um sussurro quebrado, implorou. Disse que a amava, disse que cometeu um erro, disse que podia mudar. 18 segundos de silêncio absoluto. Helena olhou para ele de cima, sem emoção, sem pena, sem amor. Ela disse que ele não a amava, disse que amava o dinheiro dela, disse que amava a vida que ela construiu, disse que ele era um parasita que sugou dela tudo que podia. Renato estendeu as mãos.
Ele disse que fazia qualquer coisa, qualquer coisa. Helena disse que ele estava demitido por justa causa, fraude financeira, assédio moral e conduta incompatível com o cargo. Disse que os advogados dele receberiam os papéis do divórcio amanhã. Disse que ele não teria direito a nada, nem ao apartamento, nem ao carro, nem à dignidade. Ele disse para ela não fazer aquilo. A voz era desespero puro. Helena disse que já tinha feito. Ela virou as costas, caminhou até a porta, os saltos vermelhos clicando no mármore. A postura reta, a cabeça erguida. Os seguranças se aproximaram de Renato, um de cada lado, o terceiro atrás. Renato tentou resistir. Disse que era diretor da empresa. Disse que eles não podiam fazer aquilo. O oficial de justiça disse que podiam sim. Mostrou o mandado, leu os artigos da lei. Os seguranças o escoltaram para fora. 23 pessoas bateram palmas. O som ecoou pela sala de reuniões. Primeiro hesitante, depois mais forte. Palmas de alívio, palmas de respeito, palmas para uma mulher que se recusou a ser vítima. Antônio Carlos se aproximou de Helena. Ele disse que foi uma cirurgia perfeita, precisa, sem sangramento excessivo, sem danos colaterais. Helena sorriu. Ela disse que tinha prática. 6 meses depois, Helena assumiu oficialmente como vice-presidente do Conselho Administrativo da Confiança S.A. Na primeira reunião, propôs a criação de um comitê de ética corporativa. Políticas claras contra relacionamentos entre funcionários de diferentes hierarquias. Tolerância zero para fraude. Canais anônimos de denúncia. Auditorias trimestrais independentes. A proposta foi aprovada por unanimidade. Na segunda reunião, propôs a criação de um programa de apoio a funcionárias vítimas de violência doméstica, licença remunerada, apoio psicológico, assessoria jurídica, ajuda para recomeçar. A proposta foi aprovada por unanimidade. Na terceira reunião, propôs a criação de um fundo de bolsas de estudo para filhas de funcionários. 50 bolsas por ano. Cobertura total de mensalidade, auxílio moradia, auxílio alimentação. A proposta foi aprovada por unanimidade, mas o verdadeiro projeto de Helena estava no hospital. Sempre esteve. Com 12 milhões de reais do patrimônio pessoal, mais 8 milhões arrecadados em parcerias, inaugurou uma nova ala de emergência no Hospital Geral de Salvador. 42 leitos, 16 boxes de trauma, 8 salas de cirurgia, equipamentos de última geração. A ala mais moderna do Nordeste. Na entrada, uma placa de bronze. Ala de emergência Doutora Helena Vasconcelos. Dedicada a todas as médicas que salvam vidas, enquanto a vida tenta destruí-las. A cerimônia de inauguração teve 300 pessoas. Governador, prefeito, secretários de saúde, médicos de todo o estado, enfermeiros, pacientes que Helena tinha salvado ao longo dos anos. Antônio Carlos Figueiredo estava na primeira fila. 2 meses antes, ela tinha salvo a vida dele. Agora, ele estava ali para celebrar o legado dela. 1 ano depois, criou a Fundação Helena Vasconcelos para Médicas do Brasil. Programa completo de formação para mulheres de baixa renda que queriam estudar medicina, bolsas de estudo, moradia, alimentação, material didático, mentoria. Nos primeiros 3 anos, formou 847 médicas especialistas. Uma delas, Juliana, tinha 32 anos e 3 filhos pequenos quando entrou no programa. O ex-marido a espancava sempre que ela mencionava voltar a estudar. Dizia que mulher não precisa de diploma. Dizia que lugar de mãe era em casa. Dizia que ela era burra demais para ser médica. Uma noite, depois de uma surra particularmente violenta, Juliana fugiu de casa com as crianças numa mala e R$ 2.000 no bolso. Dormiu no carro por 3 noites. Comeu biscoito e água por 1 semana. Até encontrar o anúncio da Fundação Helena Vasconcelos.
3 anos depois, Juliana era cirurgiã pediátrica num dos melhores hospitais de Belo Horizonte. Os filhos estavam na melhor escola da cidade. O ex-marido estava preso por violência doméstica. Histórias assim se repetiram 847 vezes. Outra beneficiária, Maria das Graças, tinha vindo do interior do Maranhão. Filha de lavadeira e pai desconhecido. Estudou em escola pública a vida inteira. Passou no vestibular de medicina aos 25 anos, na terceira tentativa. Não tinha dinheiro para se manter na capital. A fundação pagou tudo. 6 anos de faculdade. 3 anos de residência. Maria das Graças, hoje, era neurologista. Atendia pacientes que, assim como ela, nunca tiveram acesso à saúde de qualidade. A terceira beneficiária foi Patrícia Santos, 37 anos, mãe solteira de gêmeos. Trabalhava como auxiliar de limpeza num hospital privado. Ganhava R$ 1.400 por mês. Sonhava em ser médica desde os 12 anos, mas nunca teve dinheiro para cursinhos pré-vestibular. A fundação pagou tudo. Cursinho por 2 anos, faculdade de medicina, residência em cardiologia. Hoje, Patrícia coordena o programa de cirurgia cardíaca infantil no Hospital do Coração de Salvador. Já salvou 243 crianças. No consultório dela, na parede atrás da mesa, tem uma foto emoldurada. É Patrícia no dia da formatura, abraçada com Helena. Embaixo da foto, uma placa pequena. Ela me deu asas. Agora eu faço voar quem não pode. Histórias assim se repetiram 847 vezes. Renato estava trabalhando como vendedor numa loja de materiais de construção no subúrbio de Salvador. Salário de R$ 2.400 por mês. Apartamento de um quarto alugado num bairro popular. O processo criminal por fraude ainda estava em andamento. Os advogados diziam que ele pegaria pelo menos 3 anos de prisão. A amante Jéssica o abandonou 3 semanas depois da demissão. Quando o dinheiro acabou, o amor acabou junto. Ela voltou para a cidade natal no interior de Minas Gerais. Casou com um fazendeiro local 6 meses depois. Pedro Augusto Silveira nunca mais falou com Renato. Não atendeu ligações. Não respondeu mensagens. Não abriu a porta quando Renato foi até a casa dele implorar perdão. Os amigos de Renato sumiram. Os colegas de trabalho sumiram. Os parceiros de golfe sumiram. Quando você perde dinheiro e status, você descobre quem realmente se importava com você. No caso de Renato, a resposta era ninguém. A mãe de Renato ligou uma vez. Disse que estava decepcionada. Disse que não criou o filho para ser um homem assim. Disse que Helena tinha sido a melhor coisa que aconteceu na vida dele e ele jogou fora. Depois desligou, nunca mais ligou. Num dia qualquer, Helena estava passando de carro a caminho do hospital quando reconheceu uma figura curvada numa fila do centro. Era Renato, mais magro, mais velho, os ombros curvados, o cabelo grisalho, a roupa simples, barata, amarrotada. Ele estava na fila de um cartório, provavelmente resolvendo alguma pendência do processo. O rosto dele tinha linhas que não existiam antes. Os olhos fundos, cansados, derrotados. Os olhos deles se cruzaram por exatamente 1,5 segundos através do vidro do carro. Renato desviou primeiro. Helena viu a vergonha no rosto dele. Não era remorso, era vergonha pura de ter sido pego, de ter caído, de estar numa fila de cartório quando poderia estar no 23º andar comandando reuniões. Ele estava usando uma camisa branca amarelada, provavelmente comprada em brechó. As mangas estavam gastas nos cotovelos. O colarinho tinha uma mancha que não saiu na lavagem. Helena lembrou do armário cheio de ternos italianos. 15 ternos, 23 camisas de grife, 8 pares de sapatos que custavam mais de R$ 1.000 cada. Tudo confiscado, tudo leiloado para pagar as dívidas dele. Ela pensou em buzinar, em abrir a janela, em dizer algo cortante, em finalizar de vez. Mas não precisava, ele já estava finalizado.
Helena acelerou suavemente e seguiu o caminho até o hospital, onde 23 pacientes esperavam na emergência. O sol batia no para-brisa. O trânsito fluía devagar. Uma ambulância passou com sirenes ligadas, provavelmente indo para a ala que ela tinha construído. Helena pensou em parar, em descer do carro, em dizer alguma coisa, mas não parou, porque tinha vidas demais para salvar, e isso era o suficiente. Naquela tarde, Helena fez 7 cirurgias de emergência, salvou 6 vidas. Perdeu uma, um idoso de 86 anos com 3 infartos prévios. Ela lutou por 42 minutos. Não foi suficiente. Quando saiu do hospital às 9 da noite, estava exausta, mas era a exaustão boa. A exaustão de quem trabalhou, de quem importou, de quem fez diferença. Renato provavelmente estava em casa assistindo TV, não fazendo diferença, não importando, e essa era a vingança final. Não precisava destruí-lo mais. Ele já tinha se destruído.